a professora Márcia, agradecer também a escola Olívia Bastos, que permitiu, né, que vocês estivessem aqui. Sei que vocês já conheceram, quais foram os lugares que vocês já conheceram? Fala pra mim. A Cachoeira do Pio e a sorveteria. E a professora Márcia falou um pouquinho daquela cachoeira? Não? Aquela cachoeira a gente considera assim como um ponto turístico, porque vocês gostaram dela ou não? Sim. Claro, ela não é uma cachoeira com uma queda, né? Muito alta, ou com muita força de água que eu falo, né? Mas é por ela ser calminha, com aquelas pedrinhas aparecendo, e por ser fácil acesso, e por ela ter uma história. É onde eu quero chegar. Cachoeira do Pio, ela levou esse nome porque todas aquelas terras pertenciam a essa família, que era conhecido como Pio. Por isso que ela acabou, né, tendo esse nome. E dizem que lá ela está localizada no bairro Cobre, né? E uma das histórias também do bairro, até, inclusive do nome do bairro, se deu por causa daquela cachoeira. Por quê? Vou contar a história. Dizem que naquela cachoeira foi achado lá. Também tem a lenda da cobra. Quem é que falou aí? De uma cobra enorme também. Lendas são lendas, né? A gente não sabe se é verdade ou não. E essa também que eu vou contar é que foi achado ouro lá embaixo da cachoeira. E aí, por conta, isso se espalhou e os empresários trouxeram uma empresa de mineração para ver se tem ouro na cachoeira. Vai ter ouro naquelas redondezas todas. E foi procurado que nunca mais foi achado ouro, e sim muito cobre, esse outro material. Então por isso que o nome do bairro é Cobre, certo? É uma das histórias também. E a sorveteria do Didi é uma sorveteria simples, como vocês puderam ver, mas o picolé é gostoso, não é? E essa aí, quando a gente passa, eu acho que esse é o objetivo maior da professora Márcia, de trazê-los até aqui, até para ter um dia diferente, sim, mas também para a gente passar a se inteirar. Porque às vezes pode ser muito simples aquele lugar que a gente visitou, mas quando a gente sabe a história daquele lugar, passa a ficar mais interessante. Claro, é ainda mais interessante para mim e para a professora Márcia, porque nós somos daqui de Canelinha. Mas para vocês também. E a sorveteria do Didi, quem atendeu lá? Ele estava lá, o Cid. O Cid é filho, né, do falecido seu Didi, que era assim que chamavam ele, que foi empresário, assim, inventou, criou para começar a fazer picolé. Só que ele não tinha toda aquela estrutura, né? Começou a fazer de forma bem artesanal, de forma bem caseira mesmo. E ele não tinha um lugar para que pudesse vender. Então ele foi se organizando com os adolescentes, da idade de vocês assim. Claro, a maioria era menino. Ele preparava uma caixinha de isopor, fazia tantos picolés e dava para aquele adolescente ir na rua vender picolé. De carrinho de mão, na bicicleta, no bagageiro da bicicleta. E assim a produção dele foi aumentando, foi ficando famosos. E até hoje aquele filho mantém essa tradição de fazer o picolé. O meu preferido, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas é só para ilustrar. É o de amendoim. Por quê? Porque quando eu chupo aquele picolé, eu ainda no final parece que tem aqueles grãozinhos de amendoim. A mesma coisa acontece com o coco. E isso, gente, claro, a gente tem várias... Então agora, para finalizar, eu preparei vocês aqui, não era a intenção de ficar no sol, não. Era para vocês olharem para cima nesse momento, verem o
Sejam todos bem-vindos ao Museu Casa Santana. Vamos conhecer a história? Essa visita guiada a gente chama por quê? Porque aqui é a árvore genealógica dessa família. E esse aqui, ó, Joaquim José de Santana, que é aquela foto lá de cima, que era o sênior, né? Ele era morador de Governador Celso Ramos. E aqui era muita terra. Nós ainda nem éramos cidade. A gente pertencia ao município de Tijucas. E essas terras eram tão poucas exploradas. Portanto, ele veio um dia, saiu lá do Governador Celso Ramos e veio explorar essas terras. E no bairro Moura, quem já ouviu o bairro Moura, é aqui, né, no meu lado direito aqui da rodovia. Ele foi lá, comprou algumas terras, residiu lá por um tempo, teve filhos lá, inclusive o filho que leva o nome dele, Joaquim José de Santana Filho, viveu lá no Moura também e depois comprou esse complexo aqui, esse aqui já, o filho. E aí que não era só isso aqui, né? Ia tudo isso aqui, o parque municipal que vocês estão e o museu, ia até na margem do rio, depois ia até lá no Cobre, lá perto dessa mineração que eu falei da história da cachoeira, e até no cemitério. Tudo isso era desse senhor. E essa casa, ele começou a construir em 1902 e terminou em 1904. Ele levou 2 anos para construir. Hoje, passou todo um processo, que eu não vou falar aqui para vocês porque é muita coisa, né? Hoje ela já é tombada. Para quem não sabe, tombada é um termo que a gente usa para ela se tornar museu, para ela se tornar patrimônio histórico-cultural, que ninguém pode mais mexer nela, assim, ou destruir, né? Ou demolir, sendo que ela tem que permanecer assim, só restaurar, né? Aqui, esses primeiros filhos, depois, no nascimento dessa última, a primeira mulher morreu no parto, e aí, 1 ano depois, ele casou-se com a irmã dela. Porque